O artigo A Influência das Políticas Internacionais para a EJA em Espaços de Privação e Restrição de Liberdade, de autoria das professoras e pesquisadoras Paula Cabral, Maria Hermínia Lage Fernandes Lafim, Violeta Cunha Colado, busca discutir sobre as influências das políticas internacionais, sobretudo da Unesco, para a EJA em espaços de privação e restrição de liberdade, numa análise comparativa entre o Brasil e o Chile. O artigo versa sobre os desafios que temos de pensar políticas públicas educacionais para o contexto prisional, considerando uma agenda globalmente estruturada que, de alguma maneira, determina e define aspectos das políticas públicas educacionais que entram em conflito com os propósitos educacionais para a EJA em espaços de privação e restrição de liberdade. O artigo vai falando um pouquinho sobre como a adoção de políticas restritivas de gastos predominantes nas agendas nacionais dos países em desenvolvimento acabam tendo maior visibilidade nos últimos anos e impedem, de alguma maneira, investimentos em políticas sociais e também em políticas públicas educacionais. As consequências disso são projetos educativos para as prisões que, de alguma maneira, limitam as possibilidades em termos de oferta e de propostas educativas nesses espaços diante, do contexto e das condições em que os sujeitos se encontram nas prisões. A ideia é discutir também como o processo de elaboração das políticas públicas em nossa sociedade comporta incompatibilidade de interesses, correlações de forças, disputas, assim como relações de poder intrínsecas às estruturas, às instituições estatais e à sociedade de uma maneira geral. Uma das principais referências para a gente compreender as raízes das discussões em torno dos projetos educativos para as prisões no contexto latino-americano, considerando aqui as especificidades do Brasil e do Chile, se refere a um documento intitulado Manual de Educação Básica nos Estabelecimentos Penitenciários, publicado em 1999 pela Unesco, com o compromisso de a comunidade internacional assegurar a garantia do acesso à educação básica, tendo em vista problemas sociais enfrentados nos mais diversos países em função da violência e do aumento da criminalidade. Lá em 1994, nós iniciamos então essa discussão que, de alguma maneira, vai também ser trazida nas conferências internacionais para a educação de adultos vinculadas à Unesco, as CONFINTEAs, que acontece desde 1949. Contudo, identificamos que apenas na CONFINTEA de 1997, com a Declaração de Hamburgo, é que se inicia ainda de modo incipiente um debate em torno da EJA nos espaços de privação e restrição de liberdade. Esse movimento, na década de 90, o Manual de 1994, a CONFINTEA em 1997, vão desencadear uma série de ações nos contextos brasileiro e chileno, do ponto de vista de políticas para a oferta de educação em prisões. No Brasil, isso inicia particularmente no ano de 2005, com um projeto chamado Educando para a Liberdade, aí um conjunto de ações envolvendo a Unesco, o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, com subsídios do governo japonês e também do projeto Eurosocial. Na mesma época, um programa chileno se aproxima dessas proposições do projeto brasileiro, ele chama-se Educación para a Liberdade, o qual inicia em 2001, caminha com ações até 2010, quando é interrompido e retomado apenas em 2014. Cabe salientar que no contexto chileno, esses movimentos vão sendo observados nas transições de governo. Em 2015, no Chile, com a educação de jovens e adultos, no caso, a educação de adultos reconhecida como modalidade educativa na Lei Geral de Educação, em 2009, se projeta um marco dos objetivos do Programa Mundial para a Educação para Todos, A reforma da educação de pessoas jovens e adultas promovida em 2000, no contexto chileno, é bastante lenta e de difícil implementação. Mas, sem dúvida, um dos acordos mais importantes
Cabe salientar que tanto a produção do Manual para a Educação dos Estabelecimentos Penitenciários da Unesco de 1994, como a própria Declaração de Hamburgo de 1997, se alinham a um movimento maior da EPT, né, da Educação para Todos, que inaugura aí a década de 90, com as ações no âmbito educativo coordenadas, implementadas, impulsionadas pela Unesco. Entendemos que as reformas educacionais no Brasil e no Chile caracterizam-se como intervenções consentidas e operacionalizadas pelas autoridades educacionais, seguindo as definições dessas agências internacionais, inclusive da Unesco, no contexto da universalização do capitalismo, direcionadas por uma razão instrumental e pela busca de um consenso social. Portanto, uma das missões da Unesco é o desenvolvimento da noção de paz mundial, que seria a base para o desenvolvimento sustentável, equitativo, justo no continente e para milhões de jovens e adultos, até agora excluídos do direito à educação. A ideia da educação para a consolidação da paz mundial se alinha à ideia de que seria capaz de rompermos, né, com o cenário de violência pela redução da criminalidade ao oferecer às pessoas maiores condições de conquistarem um emprego, gerarem renda ou exercerem a cidadania. Sob essa lógica, se ancora as políticas públicas educacionais para a educação nos espaços, né, de privação e restrição de liberdade. Há uma forte vinculação entre educação e segurança pública, atribuindo à educação um papel, uma função importante, né, no que se refere à ressocialização, à reinserção do sujeito egresso do sistema prisional, né, nesse convívio mais amplo em sociedade. É importante, então, considerando as orientações associadas à Unesco, refletir sobre as bases nas quais repousam a noção de educação como direito humano, vinculado à ideia de aprendizagem ao longo da vida. Isso a gente problematiza no artigo. A defesa pelo acesso à educação básica, a educação como via de reintegração social das pessoas privadas de liberdade. Essas análises nos permitem, então, problematizar a concepção de aprendizagem ou educação ao longo da vida, que vem substituindo a ideia de direito humano à educação básica, e faz com que a ideia de um sujeito responsável por sua própria formação se articule a ideia de que o sujeito é responsável por tornar-se empregável para o mercado. A partir dessa discussão, então, nós verificamos, né, que os encontros das confinteias não ofereceram significativas contribuições para o debate em torno da educação em prisões. Portanto, os avanços reconhecidos e considerados avanços no âmbito das políticas públicas educacionais para a educação em prisões nos exige questionar a serviço de qual projeto educativo essas políticas estão, né? Na transposição das indicações gerais da educação básica para a EJA, a Unesco afirma o seu compromisso, né, com a elaboração de políticas voltadas à defesa da educação para todos na perspectiva da formação e da aprendizagem ao longo da vida, da formação de jovens e adultos produtivos e capazes de se adaptarem e aprenderem novos conhecimentos, desenvolvendo capacidades, habilidades e competências para um mundo em transformação. Pessoas autônomas, responsáveis, cidadãs, críticas, criativas, promotoras de diálogo para a justiça. Portanto, né, seria um sistema educativo capaz de eliminar violências por ter, né, como aporte a cultura de paz social. No entanto, a gente tem buscado tecer essas análises no contexto brasileiro, no contexto chileno e também em outros países latino-americanos, considerando as dimensões conceituais que se caracterizam como pressupostos da EJA nos espaços de privação e restrição de liberdade, questionando, né, a dimensão e a noção da educação ao longo da vida. Portanto, a ideia é questionarmos a partir dessa produção, a partir desse artigo, o quanto a educação tem sido posta a serviço de uma agenda educacional globalmente estruturada
em que a educação assume o discurso de promessa do alcance dessa coesão social, da redução das violências e da criminalidade, assim como da prevenção de reincidência e, consequentemente, como essas questões se impõem desafios ao trabalho dos profissionais, professores e professoras que trabalharão nos sistemas penitenciários com a oferta de educação.